quando a gente traz essas questões todas que o cliente traz, o financeiro, o comercial, o cliente, a expressão dele no mundo, o propósito de fazer o projeto e coloca isso no campo, junto com os ambientes simbólicos do que vão compor o projeto, o cliente começa a entender os vínculos que tem aqueles elementos com o próprio projeto ou com os ambientes do projeto. E para ele isso fica muito mais simples de conduzir a gente através do projeto, do processo projetual, do que a gente ficar fazendo a nossa cabeça, ficar mostrando a revista para o cliente falando qual que você gosta, qual que é o estilo arquitetônico. E aí o cliente se apropria do processo projetual e consegue conduzir a gente em vez da gente ficar conduzindo ele, porque aí o projeto vira do Flávio. E aí depois o cliente fala, foi bom, mas eu tô dormindo na sala, não durmo no quarto. Ah, foi excepcional, mas isso não fala da minha vida, da minha essência. Então, quando o cliente consegue entender o processo projetual dele, a partir do propósito, ele inclusive pode mudar o que ele está querendo internamente. A Érica trouxe aqui um depoimento em algumas aulas passadas que foi exatamente isso. O cliente veio falando, eu quero uma casa plana e desse jeito, com madeira e tudo mais. Aí ela fez um desenho de estudo preliminar, apresentou, o cliente falou, não é isso. Aí ela redesenhou. Aí no terceiro não é isso. Aí ela não estava ainda avançada na formação, mesmo assim decidiu aplicar o método. Aí quando aplicou o método, ela viu que o cliente viu que o propósito dele estava ligado à casa da infância da avó, que era um sobrado. E aí o cliente percebeu, eu preciso de um sobrado, eu preciso de 2 andares. E aí ela projetou os 2 andares, e aí o cliente falou, é isso que Acertou. eu não sabia que eu estava querendo, eu não sabia nem o que eu estava pedindo. E a gente, como arquiteto e design nessa posição, é muito ruim. Você trabalhar com alguém que não sabe o que quer e você tem que deduzir. E a gente não vem falando com o cliente que a gente vai fazer uma constelação de ambiência. Eu vou aplicar aqui, vamos supor que você é minha cliente. Olha, Maria Cláudia, a gente vai começar o projeto e uma das etapas do projeto, lá na parte inicial, é um processo de exercícios sistêmicos para que você entenda o seu propósito de projeto. Tá? Tudo bem? Beleza. Vai ser mais ou menos uma reunião dessa de 1 hora e aí a gente vai fazer um exercício sistêmico para você entender melhor o que te liga ao projeto. É assim que a gente oferece e divulga essa parte inicial. Não fala que é constelação, que é terapia, nem nada disso. A não ser que seja um cliente yogi, que seja um cliente que gosta de terapia, que vai abrir um centro terapêutico. Aí a gente pode avançar com o vocabulário, aí não tem problema. Mas é por aí que a gente aplica no projeto. Porque eu tenho, acho que mais 5 ou 6 clientes da constelação que são arquitetas, Ah, olha. sabe? E daí uma vai indicando para outra, então para mim aparece muito arquiteto. E daí eu fico pensando, como que eu vou? E eu trabalho com a constelação na água com elas e sempre deu muito resultado. Aí eu fico imaginando como é que eu vou introduzir isso para elas também, sabe? Porque nessa aula que a gente teve, nesse último exercício, eu fico com muita dúvida aqui em interpretar, em entender os. Era para a gente colocar os ambientes, e acabou aparecendo os imóveis, sabe? Dos meus filhos, e eu não consegui fazer a ligação com a missão, com o que apareceu aqui, sabe? Não consegui entender, eu fiquei meio perdida. Aí eu fiquei pensando, nossa, assim, como é que eu poderia aplicar isso aqui para elas também, né? Então, o primeiro ponto é o seguinte: a gente pode oferecer o serviço para arquitetos atenderem seus clientes. Então você pode falar assim, olha, eu faço um atendimento, que é um processo aqui sistêmico, que é como se fosse um briefing para o seu cliente entender o propósito dele no projeto. Então quando for lá no parte inicial do projeto, você pode me contratar para que eu vá lá junto com você e aplique o método para o seu cliente e você e seu cliente vão entender melhor qual que é o propósito que liga ele ao projeto. Então você pode oferecer serviço. Se o seu atendimento é R$ 300, você fala com ele, olha, é R$ 300, você pode incluir no seu valor de projeto ou oferecer para o seu cliente. Isso vai te facilitar muito a vida, porque você não vai precisar de trabalhar com um cliente que não sabe nem o que quer. Então esse é um ponto. Segundo ponto, o método não é feito para entender.
O método é feito para a gente sentir. Ele é sensação. Porque a sensação está ligada ao compromisso e à vocação mais íntima que está no nosso sistema límbico cerebral. E é ali que se toma as decisões. A gente não explica. Se eu te perguntar por que você ama seu tomara que você ame. Por que você ama seu filho? Por que você ama seu marido? Não é explicável. Por que você ama a vida? Não tem uma explicação. Por que não tem explicação? Porque isso está no nosso sistema límbico cerebral, que impulsiona nossas decisões no mundo a partir do nosso compromisso mais íntimo, mais essencial. O método está nesse lugar do sistema límbico, não da explicação. Quando a Mas gente. então, mas eu posso ter tido então um bloqueio de sentir o porquê que eu coloquei esses imóveis Não, nesses lugares, aquelas flechinhas você sentiu. de um para outro. Você sentiu. Mas é porque quando a gente aplica o método e fica querendo explicar o que está ali no papel, a gente afasta a possibilidade dessa sensação trazer um insight. Mas você não teve sensações na hora, não teve? Muitas tive, aham. Muitas coisas eu tive. Algumas sim que ficou Não. uma interrogação aqui, sabe? E às vezes você não aplica constelação e às vezes o cliente vai te ligar depois de 6 meses e falar assim, Maria Cláudia, hoje caiu a ficha. Já não aconteceu isso com você? Do cliente cair a ficha Sim, 6 meses, sim. 2 anos depois. Teve cliente que me ligou depois de 2 anos e falou, Flávio, lembra? Aquele dia eu falei, não, não lembro. Mas então, 2 anos atrás, por quê? Porque ali ficou uma sensação marcada que o insight vem com o tempo. Porque a sensação vai movimentando dentro da gente, vai mudando os conjuntos de vínculos, as pontes de relação sistêmicas e dos relacionamentos, e depois isso vai ser entendido. Mas deixa eu te falar uma coisa, cá entre nós. O que a gente entende não é nem 1% do que é realmente aquilo que está sendo entendido. Porque agora já é cá entre nós, tá? Porque a nossa mente, ela não consegue abarcar a realidade dos fatos, nem do que a gente vive. Então, quando a gente entende alguma coisa, a gente, na verdade, está entendendo 1% da totalidade daquilo que está se manifestando. É bom, é confortável e é aprendizado. Entender é aprendizado. Ainda mais quando vem da sensação. Mas o entendimento ele não abarca a realidade. Agora a sensação abarca mais. Porque ela não está pautada só em razões, em racionalidades, em consciência. A sensação ela está pautada além da consciência. E a consciência ela é sustentada por aquilo que eu já vivi e pelo aquilo que eu sei. Pensa bem, nossa consciência, nosso lado racional. Ele é sustentado por quê? Pelo aquilo que eu já vivi e pelo aquilo que eu sei. E o que eu já vivi, aquilo que eu sei, é isso aqui da realidade. Inclusive minha, porque tem muita coisa que me embala na vida que eu nem sei porquê. E, né, inclusive na constelação a gente sabe disso. E antes da constelação, e antes do Big Bang, e antes, você até me perguntou uma vez do Big Bang, né? E antes dessa coisa toda, a gente é intencionado por essas coisas que a gente não consegue explicar, mas consegue sentir. Porque a sensação, ela pesca isso tudo por outros sentidos que não são só a razão, o tato, o olfato, o paladar. Então eu convido a gente que está fazendo a formação a sentir e não ficar querendo explicar. Porque se não vier um insight naquele momento, aquilo é legítimo e tem um significado. E se a gente deixa sem a necessidade de querer um insight, quando ele vem naturalmente com muito mais força. Porque se eu ficar tentando conectar a consciência, eu estou conectando com aquilo que eu já sei, pautado nos padrões que eu vivo hoje. E os padrões que eu vivo hoje, quando a gente pede um atendimento terapêutico, normalmente são os padrões que eu quero ressignificar. Então eu estou explicando com aquilo que eu quero ressignificar, vira um paradoxo interno. E outra dúvida assim,
eu estou muito no início das aulas, tem muitas aulas ainda para assistir, né? Um curso inteiro praticamente. Futuramente, você acha que eu vou deixar de trabalhar com a constelação na água, como eu trabalho hoje, ficando com essa, ou eu vou alternar as duas, ou juntar, talvez, uma terceira? Lembra que eu falei aqui no começo da aula que o método ele é postural, não é técnico? Então, quando a gente tem a postura, a gente aplica onde a gente quiser. Olha, a Patrícia do Chile aplica junto com o Enneagrama. A Daniele aplica junto com o Ponopono. A, a, a Renata aplica com numerologia. Entende? Então não é o método, ele é como a Renata disse uma vez, é uma cola transparente que cola tudo que a gente sabe numa postura nova. Você vai perceber isso, inclusive lá na frente, quando você estiver formando, você me pede acesso a uma aula de aplicação do método na água. Que tem uma aula de aplicação do método na água e usando radiestesia. Só que eu não libero para quem não formou ainda, porque senão vira uma confusão. Porque a água ela tem um movimento próprio e a radiestesia também, a parte da percepção da radiestesia com o pêndulo ou com a vareta. Então eu libero isso para quem já formou. Quando você estiver já quase formando, você vai me pedir que eu vou te liberar essas duas aulas. Tá, Mas tenha certeza que o método ele é postural, não exclui nada que você já aprendeu. Quem estava aplicando com Reiki, se não me engano, era a Thaís, não sei, mas talvez sim. Não lembro quem, mas estava aplicando junto com o Reiki também, o processo terapêutico junto com o Reiki do método. Então se soma, o método é algo que se soma ao que a gente já sabe. Tá bom? beleza. Ótimo, querido. Qualquer coisa me chama, coloca lá no clube. Inclusive eu quero que todo mundo, olha só, vai separar a casa agora das aulas de dúvidas. Quem falou comigo aqui nas aulas de dúvidas vai ter que colocar o aprendizado da percepção lá no clube. Agora o tio Flávio vai pedir isso para a gente poder movimentar tanto dentro da gente o aprendizado como lá na nossa comunidade, tá? Então, não sei se Carla tá aqui ainda, tá? Carla tá aqui. Que é o do Telegram. O do Telegram, exatamente, tá? Lá no clube do Telegram. Ok? Combinado? Para casa agora toda a aula de dúvidas. Então vamos lá, Roselane. Me ouve? Você não estava ouvindo no começo? Sim, olá. Ei, querido, tudo bem? Que bom te ver. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Como Bom vai? te ver também. Como vai na formação? Estou bem. Deu uma parada agora no final do ano, as férias do filho e algumas viagens, e agora retomando essa semana com esta aula. Ah, que bom. Mas o ano passado eu consegui avançar bem, estou bem feliz, com tudo que eu estou ouvindo e aprendendo. E agora eu vou retomar, vou começar de novo lá para refazer, tirar algumas dúvidas e engrenar e seguir com o processo. Que Mas está legal. bem interessante. Que bom. Que bom que tá gostando. Avante. E qualquer coisa, então, me chama a Renata e clube, tá? Usa a comunidade. Ok. Tá bom? Ah, ok. Tá bom. Inclusive, vou pôr minha rede social lá também, para vocês conhecerem. Vou Vamos, seguir também o pessoal aí. nossas redes sociais para a gente se Eu não auto. sei se vocês estão me escutando, porque aqui tem uma chuva bem forte, está falhando bastante. Tá dando para entender. Deu uma falhadinha, mas deu para entender sim. Vamos colocar as redes sociais lá para a gente se seguir, né, no clube. E isso é importante. Vamos formar essa comunidade. Às vezes tem network para ser feito e a gente não está fazendo. Olha que poderoso. Tem mais de 100 pessoas lá no clube. Então a gente tem que fazer esse Com network, certeza. pô, né? Vamos usar isso aí. Sim, sim, precisamos. Isso aí. Obrigada. Boa noite a todos. Valeu, Roselane. Obrigado você também. Show. Então vamos lá. Eu vou precisar de papel e caneta. Sem post-it, sem lápis de cor. Hoje o essencial do essencial. Vamos lá então? Podemos? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos desenhar um círculo na folha de papel.
mas que esse círculo não ocupe toda a área da folha. Mais ou menos assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Assim, ó. Tá? Então desenhe um círculo aí na folha de papel, por favor. Agora nós vamos meditar o seguinte. Presta atenção nisso aqui. Faça a pergunta para você mesmo. O que me conecta com o meu compromisso na minha existência? Escreve nada por enquanto, só pergunta. Não pode ser resultado. Calma, vamos lá. Vamos só de sensação por enquanto, tá? Então vamos lá. O que me conecta com o meu compromisso na minha existência? Pergunta e sente. No mundo ideal, o que eu poderia fazer para expressar esse compromisso? Esquece que tem, ah, não, mas eu trabalho é com não sei o quê, é porque eu não tenho tempo. Pensa no seu mundo ideal. O que você poderia fazer para estimular esse compromisso, para fortalecer esse compromisso? Escreve dentro do círculo. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um parágrafo, pode ser uma qualidade, pode ser uma ação, pode ser. É difícil. Super difícil. Mas aí, Raquel, olha só. Fala que é difícil e fala assim: no meu mundo ideal, eu faria isso para fortalecer o meu compromisso com a minha própria existência. O que você faria? Catarine, compromisso com a nossa existência, a nossa vocação na vida. Qual é o compromisso da sua existência? Começa a pergunta por aí. Qual é o seu compromisso na existência? Sente. Cuidado com ficar explicando. Como é que você falou aqui? Ah, tá. Ai. Quer saber o meu compromisso com a minha existência? Eu já falei aqui no começo da aula, mas vou repetir. É ser eu mesmo. E o que é ser eu mesmo? É estar em bem-estar com a minha existência, com o meu tempo. O que é estar em bem-estar? Saber que eu estou fortalecendo a minha vocação na vida. O que eu faço para isso? O que eu posso fazer para isso no meu dia a dia? Tem coisas que eu ainda não faço, mas que eu sinto que fortalece o meu compromisso com a minha existência. Tem coisas que eu já faço. Uma delas é isso aqui que eu estou fazendo. Porque eu falo muito mais para mim nessa aula do que para vocês. Não é egoísmo. Raquel mesmo, a gente já conversou sobre isso algumas vezes. Aí, Catarina, o que te motiva? O que te fala assim, nó, isso aqui é. Sou eu. Isso sou eu. Quando eu faço isso, eu sinto essa conexão comigo mesmo.
Vamos lá. O básico do método. Olha para isso que você escreveu e fala. Você fortalece o compromisso com a minha existência. E às vezes eu me distancio de você, nem sei por quê. Mas buscar você é me buscar. E eu abro espaço em mim para me encontrar em você. Agora imagina isso que fortalece o seu compromisso com a sua existência e sente você se fundindo com isso. Você e isso que você faz com o fortalecimento do seu compromisso com a sua existência se fundindo em uma coisa só. Fala, nós somos um. E eu abro espaço no meu dia para você chegar. Visualiza isso. Visualiza você abrindo espaço no seu dia para isso que fortalece o seu compromisso com a sua existência. E se você não faz isso ainda de forma periódica, determine um plano de ação claro e objetivo, com data e hora para isso acontecer. Vou dar um exemplo. Antes do banho, toda vez que eu for tomar banho, eu vou. Depois, não sei do que, eu vou. Toda quinta, 4 horas da tarde. Vamos colocar isso como uma parte do nosso dia. Ah, Flávio, não é algo palpável, não é para fazer. Então fala que você vai afirmar isso toda vez que eu tomar um café. Quem gosta de tomar café, quem toma 500 cafés no serviço. Toda vez que eu sair de casa, toda vez que eu entrar em casa. Vamos colocar isso como parte do nosso hábito. Pegar um hábito que já é existente e colocar isso que fortalece a nossa vocação. Eu, por exemplo, coloquei que todas as quintas-feiras, às 8h30 da manhã, eu vou dar aula no YouTube. Tem hora que é 8 horas, eu não sei o tema. Mas eu vou dar aula 8h30. O que vai ser, não sei, mas eu vou. Não é muita coisa não. Vamos fazer um plano simples por enquanto. Quando fizer o plano, me dá ok aqui. Ok, Catarine. Por isso que os últimos serão os primeiros, viu, Catarine? Ó, Érica, ok. Zélia, ok. Roselane também, tá balançando a cabeça, ok, certo? Ok, Maria Cláudia, show. Boa. Legal. Turma aplicada é outro nível, né? Coisa boa. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos imaginar a gente colocando isso em prática. Fechar os olhos e ver a gente fazendo. Tá? Então vamos lá.
Fecha os olhos e se imagina realizando isso naquele horário específico, naquela hora que você determinou. Ok, Raquel trouxe ok aqui. Ok, Carla, maravilha. Quem for terminando, traz o ok para mim aqui, para me saber que tá tudo certo. Show. Agora, a segunda parte desse exercício é a gente tornar esse compromisso público. Porque quando a gente torna o compromisso público, ele não fica só na minha própria nível de executar ou não. E para aproveitar o que eu já trouxe aqui mais cedo, nós vamos colocar lá no nosso clube dessa maneira aqui, ó. O meu compromisso. Não. O que fortalece o meu compromisso com a minha existência é... E a frase. Vamos lá, anota aí. O que fortalece o meu compromisso com a minha existência é... Dois pontos. A frase. Embaixo. Para isso eu vou... Dois pontos. Aí coloca o que você vai fazer com hora e espaço-tempo. Depois do café, depois não sei o quê. Plano de ação. Isso nós vamos colocar lá no clube. Roselane caiu aqui, tá chegando de novo. Vou repetir. Roselane, você me ouve? Dá um ok aqui para mim. Para me repetir para você o exercício. Ok. Então, o exercício é o seguinte. Nós vamos tornar público isso que a gente criou como um plano de ação para fortalecer o nosso compromisso com a nossa existência. Quando a gente torna público, a gente assume uma responsabilidade um pouquinho maior do que deixar só com a gente. Então nós vamos colocar lá no clube de alunos a seguinte frase. Vamos anotar no chat aqui. Cadê? Escreve para mim aqui no chat aqui o que eu falei, gente. Exatamente. Eu não vou conseguir repetir exatamente, não. O que fortalece o meu compromisso com a minha existência é... Dois pontos. Aí nós vamos escrever o que fortalece. Ótimo. Olha que coisa... Que maravilha, Gisele, obrigado, Catarina, obrigado quem estava escrevendo também, vi que Raquel e Carla já estavam escrevendo ali também. E para isso eu vou, o que eu vou fazer? Com hora e data pré-determinada. Eu, por exemplo, coloquei para mim um plano de ação 3 vezes na semana,
logo depois do meu café ao amanhecer do dia. Então eu coloquei um. E isso, com consistência, vai se tornando um hábito que vai puxar a necessidade de mais coisa para um novo nível de ação. Então vamos ter consistência, não é fazer isso só uma vez, não. Vamos ter consistência, porque vocês vão perceber que depois a gente tem consistência nisso que fortalece o meu compromisso com a minha existência, a vocação vem lá em cima e vai pedir para ela se expressar de outras formas também. E aí cada vez mais a gente é mais vocação do que foco em coisas automáticas que nos distanciam do quem a gente é, em foco só em resultado. E o resultado vai começar a vir a partir de um compromisso com a nossa existência. E como eu tirei foto de quem estava na aula, eu depois vou pegar o carômetro daqui a um mês. Vocês estão vendo? Eu vou pegar o carômetro daqui a um mês e falar assim: Ei, Raquel, tudo bem? E aí, como é que tá lá as atividades? Érica, então, já vou falar com Renata agora pelo áudio, porque tá lá na mentoria. E nós já vamos começar a mentoria nesse nivelamento. Inclusive tem um dos exercícios, são 3 GPS. GPS é conduta de direcionamento. E na mentoria tem 3 GPS, que são exercícios práticos para a gente fazer o plano de ação. E um deles, um dos exercícios de um dos GPS é esse, Érica. Então você já vai começar o processo de mentoria já fazendo um exercício aí para trazer a vocação para cima. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o seu exercício, o que determinou para si, a importância disso, o que sentiu? Alguém quer trazer isso? Que bom. Então me aguardem daqui a um mês. Ficou bem claro. Ficou bem claro para mim que daqui a 30 dias eu vou chamar vocês, tá? Então, vamos colocar lá no clube? Topam? Quem topa? Fala se eu topo aqui. Levanta a mão para mim. Todo mundo? Show? Quem não quiser não precisa. Topa? Catarina topa. José topa. Show. Maravilha. Maria Cláudia, Rosilane, todo mundo. Bem, maravilha. Então, antes de fazer qualquer coisa, acabou a aula aqui agora, vamos lá pro clube colocar. Cuidado para não escrever e depois dar parágrafo e escrever depois, porque aí depois um escreve no meio. Então escreve tudo e depois dá enter. Combinado? Podemos encerrar a aula de hoje? Com surpresa, com um exercício prático? Então tá, maravilha. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês fortalecem meu compromisso com a minha existência. E essas aulas para mim são uma motivação que vocês não têm noção. Por Ô, isso, Flávio, posso falar? claro, vizinha. Fala comigo. Fala, Não, querido. mas é porque assim, é surpreendente essa aula hoje, porque eu senti ela muito leve e suave, mas porque eu descobri agora só o que é leve e suave. Eu não sei nem que aula que eu estou, mas vem acontecendo tanta transformação que só agora eu consegui entender que eu carregava pesos, né? Que eu estava embrenhada em algumas questões que eu nem sei quais são. Eu não sei pontuar, mas elas se desfizeram. Era como se eu tivesse num rio numa enchente, né? Porque ele é muito cheio e corre e leva as coisas. E hoje eu me sinto para eu fazer as coisas, para eu pensar, para qualquer coisa da minha atitude, tanto para trabalhar quanto para fazer dentro de casa, tudo. É como o rio no seu leito normal, leve mesmo, um rio
que é bom de ver correndo, mas que tem potência, né? A gente olha um rio que está calmo, que está tranquilo, mas quando você entra tem uma força que te impulsiona para frente. E antes não, eu estava me sentindo como se fosse aquele rio que estava numa enchente, carregando tudo que via pela frente. Então eu estou experimentando agora pela primeira vez. Só quando a gente para de sentir, quando a gente experimenta o novo, é que a gente entende que não tinha, né? Exatamente. E é muito bom. E o exercício de hoje foi isso tudo, assim. É uma coisa que eu nunca tinha conseguido. Eu vou escrever lá no clube, mas é uma coisa que eu nunca consegui fazer na minha vida. Estou começando a conseguir fazer agora. E é como realmente se a minha vida inteira eu tivesse atropelando tudo, levando tudo do jeito que viesse mesmo, mas sem olhar, né? E sem aproveitar, sem ser leve e suave. A gente não para olhar para isso. É, A grande questão é essa. Porque tem horário, tem boleto, tem não sei o quem, sim, tem o chato do não sei do outro lá, a outra chata, nananã, e no final das é, contas a gente vai ficando chato com a gente mesmo. A gente não para é olhar, isso. né? É, E não é simples, porque o mundo, se a gente não dá esse tempo para olhar para isso, ele não vai também ficar assim, ah, não, para aqui, olha. é. Vai atropelando. Não mesmo, não mesmo. E que bom que você está fazendo esse movimento, porque eu lembro exatamente antes de você entrar para a formação, lá no seminário já a gente conversou sobre isso. Mas o seminário como é imersivo, fica uma força muito agradável, né? É, Assim, de lidar. É muito bom ali, né? Eu gosto de conduzir as coisas dessa maneira, né? Leve, suave. Então o seminário é bom, mesmo que foi intenso. Mas depois do seminário, a gente começa a falar, mas e como? Como é que vai ser isso? Como é que eu vou botar isso na prática? Qual caminho seguir? E eu lembro perfeitamente da gente vindo, aquela primeira mentoria que quem deu o depoimento do seminário veio e você estava comigo aqui, né? A gente conversando, como é que ia ser, como é que eu vou fazer. E você trazer esse depoimento hoje, né? Depois desse processo todo dentro da Bioconstelar, para mim é super gratificante por você, para ver que tem mais alguém no time comigo. Né, sim. Inclusive, eu tô te devendo um depoimento. E eu não fiz porque eu não dei conta de fazer. É como se eu não tivesse o que falar. Apesar de estar sentindo, estar vivendo e estar experimentando, mas eu não tinha o que falar. Eu acho que agora eu tenho, assim. Daqui a pouco, Ah, daqui uns dias chega aí alguma coisa. Porque realmente mudou alguma coisa muito importante aqui dentro. E eu não estou só vendo as coisas de outra forma, eu estou sentindo tudo de outra forma. É e como se eu percebe. tivesse com muito medo de viver a vida. E hoje eu não tenho medo mais. Que maravilha. Não, que bom ouvir isso. Arrepia. Muito bom mesmo. É muito gratificante chegar nesse lugar. Obrigada. Parabéns. O agradecimento é mútuo. Obrigado por estar aqui comigo também, com a gente. E lembra sempre dessa força. Sempre lembra dessa força. Porque tem momentos que a gente vai ter que dar prioridade para outras coisas também que não são tão leves e suaves. A gente pode olhar para elas dessa maneira. Então vamos lembrar disso. Né? Essa dádiva que a gente pode se entregar de olhar para as nossas expressões pessoais, profissionais, para o mundo inteiro dessa maneira, sem estar turbulento. E quando estiver turbulento, também tá bom. Porque ali naquele lugar tem um plano muito maior que a gente não sabe, para levar a gente para águas também calmas. A vida não é ficar procurando só águas calmas, mas também águas calmas e também águas turbulentas.
Você imagina para quem faz raft um rio calmo? Funciona. É um desespero, né? Então a gente tem que saber que tudo tem o seu potencial. Depende de quê? Da nossa relação, da nossa visão com aquilo. Que é o que você está trazendo. A minha visão mudou. Não é o rio que mudou. E quando a minha visão muda, eu olho para o rio de forma diferente. E aí o rio muda. Que louco. Muito bom.